Parte 2 da fertilização in vitro aqui na Bélgica, em Bruxelas. Eu fiz a coleta, fui pra casa, tava normal, tava assim, todo mundo tinha falado que eu pesquisava na internet e tudo, tinha falado que tinha sentido dores e que era normal, né? Sentir dores da coleta do procedimento da FIV. Então, assim, as dores que eu sentia, eu achava que tava normal, sentia dores, mas não tava tão agravante. E aí eu fui pra casa, a barriga inchada e tudo, mas eu fiquei quietinha, né? A médica falou pra ficar quietinha. E eu fiquei de repouso, fiquei quietinha e ficou tudo bem. Depois deu uma amenizada, começou a melhorar um pouquinho. E aí, com 3 dias, eles ligaram pra ir transferir um dos óvulos a fresco pra tentar, né, transferir, porque, tipo, tava o corpo tá naquela adrenalina com as medicações e tudo. Às vezes pode ser que pegue de primeira, né? Transferindo a fresco, que tirou e já transfere. E congelou os outros 2 embriões. E aí eu fui, né, de boa, primeira vez, tudo pra mim era novo, então fui, transferiu, vim pra casa, guardei, fiquei em casa quietinha, guardei repouso e tudo. Quando passou uma semana que eu tinha transferido, e o exame estava marcado para fazer eu acho que era quarta ou quinta-feira, que estava marcado. Só que eu passei mal no final de semana, com muitas dores. E aí eu falei assim, se não melhorar, a gente vai na emergência na segunda. Aí eu tentei, fiquei em casa ainda, e não melhorou, só piorou. E era dores mesmo, era dores na barriga, era vômitos, tinha muita ânsia de vômito, então assim, eu ia pro banheiro toda hora e atacava dor de barriga. Foi um trem muito louco, sabe? Então assim, tá, e a gente foi pra emergência. Chegou lá na emergência, como eu tava no processo da fertilização, aí eles já vieram. Só que assim, quem fica no processo da fertilização, os médicos que estão no processo da fertilização, eles já estão mais por dentro. Quem está na emergência não está todo por dentro de como receber uma paciente que acabou de fazer fertilização. Então, meio que eles ficavam perdidos, né? Aí entraram em contato com o pessoal lá da fertilização, tudo. Demorou até esse dia. Aí, mas me colocou pra dentro, ficar deitada e tal. Já me deu o coletor lá pra fazer o exame de urina, né? Pra ver se tava grávida. E aí tava fraquinho o teste, né? Porque tava, eu acho que 9 dias, ou era 7 dias de transferência, que tinha transferido o embrião. Tinha pouco tempo da transferência. Então, não tinha assim, não ia aparecer igual os testes normal que a gente faz. Aparece quando tá assim, a menstruação atrasada, essas coisas, ou que tá perto da menstruação atrasada, os nossos testes que a gente faz, ele fica mais escuro. E quando é nesse caso assim, que tinha poucos dias, e era embrião, falando que usa-se na fertilização como D. Aqui é como, o D no Brasil é como dia, né? Aqui é o J, como jur. Aí, aqui usava isso. Aí, como era um embrião recente, não tinha esperado tantos dias, era D3, então eles já fez o exame tudo, e aí viu que estava grávida, eles vieram coletar, né, o de sangue para ver a quantidade que ia dar e para ver se tinha mais alguma coisa. Aí nisso veio a plantonista que tava, porque o hospital aqui é muito grande. Então, assim, se os médicos dessa área não tiver lá na emergência, eles ligam e pedem alguém para descer. E aí veio uma médica, né, que fica acompanhando as grávidas, essas coisas lá da emergência, e veio me olhar. Aí ela falou assim, olha, pelo que eu tô vendo, você tá com hiperestimulação.
Mas você vai para casa e retorna na sua médica. A gente entrou em contato com a sua médica, retorna na sua médica. Ela falou para você já ir já direto lá. Ela vai estar aqui tal dia. E vamos ver o que está acontecendo. Que era para fazer ultrassom e tudo. Mas mesmo assim, no dia que eu fui lá na emergência, eles fizeram aquele bendito exame de toque, que a maioria das mulheres conhecem, os que já engravidou. Aí viu que o colo do útero tava fechadinho, fez o exame lá, viu que tava o embriãozinho lá, né, tudo certinho, e mandou para casa. E só passou, que é o remédio de grávida, né, que pode tomar, Buscopan e paracetamol. Mandou para casa. Foi para casa morrendo de dor, morrendo. Aí, tipo, o paracetamol em mim fazia efeito só umas 2 horas, mas o Buscopan eu tomava os dois juntos. E nisso eu tinha que tomar já o omeprazol, né? Por causa que eu tenho a redução do estômago e meu estômago já não é bom, né? Então eu tomava omeprazol e tudo. E, gente, nossa, doía demais. Eu não conseguia ficar em pé. Aí eles ficou muito em cima, não deixaram de me dar assistência em momento algum. Se eu falar que deixou, é mentira. Não deixou de me dar assistência, era o tempo todo. Aí, nesse começo, assim, eu tinha que ir lá no hospital 2 a 3 vezes na semana. E essas vezes, que era 2 a 3 vezes na semana, era toda vez ultrassom. Toda vez que eu ia, eles faziam ultrassom. Então, eles ficou muito em cima. Aí passou o Clexane, né? A injeção para tomar todos os dias. Aí eu aplicava, me passou repouso. Se eu estivesse trabalhando, era para ficar em casa, não era para ir trabalhar. Aí na época eu tava fazendo até o curso de francês. Aí minha paciência já tava daquele jeito. E eu peguei e falei, não dou conta, porque tava com muita dor, até para ficar deitada. Não, era toda hora. Só quem viu, quem tava comigo naquela época, e era mais o Alberto, porque eu ficava fugindo, né? Do povo nessa época. Só mesmo quem tava que viu o jeito que eu fiquei, né? Então, assim, mas não dava nem pra sair, não dava pra fazer nada. Não dava pra ir pra lugar nenhum também. Era só para o hospital e casa, hospital em casa. E o Alberto ficava agoniado e toda hora vinha, eu posso fazer alguma coisa ou não? Fica no seu canto e me deixa quieto, que já é o, o melhor, né? Porque a gente, quando tá com dor, e aí eu fiz esse procedimento lá. Aí, assim, eu já estava grávida, dei hiperestimulação, por quê? Como não tirou o cisto do ovário, não tirou a casinha do cisto do ovário, tirou o cisto, mas não tirou a casinha. Então, ele, com as medicações, ele voltou, e voltou do mesmo tamanho. Só que, como não tirou os óvulos dele, ele continuou produzindo. Então, assim, ele continuou, ele estava com os óvulos lá já e continuou produzindo aqueles óvulos. Então, acabou no fim que deu a hiperestimulação, que não pôde tirar. Eu não podia tomar remédio nenhum para parar, porque ela disse assim, quando é nesses casos, eu não sei se funciona em todo lugar, eu tô falando o que eu passei. Então, ela falou que nesses casos aplica uma injeção de um hormônio que faz parar, para o organismo entender que tá parando, né? Que não precisa mais de produzir. Meio que antecipa a menopausa, que ela falou naquela época. E aí, tá, continuei passando mal horrores. Passou umas 2 semanas, as dores, eu com essas dores, né, nesses negócios de ir em médico e tudo. Passou 2 semanas, começou a passar começou a melhorar esses sintomas. E aí, tava festejando, né? Tipo, cara, passou o tanto que eu tava morrendo quando o sintoma parou. E tava tudo bem com o embrião, só que quando eu comecei a fazer as ultrassons, ele tava muito pequenininho, então, tipo, era 4 semanas, ou menos de 4 semanas.
que daria, né, no cálculo deles. E aí tava normal, só que o coração tinha um movimento, mas não dava para escutar ainda. Aí eles falavam: você pode ficar tranquila, o coração aqui tá mostrando os movimentos, mas não dá para escutar porque é muito pequenininho. Eu, tá bom, né? E eles tentavam o máximo de me encorajar e tal, né? E aí eu ia e toda feliz, né? Ia, os exames pelo menos estavam bem. Passava mal daquele jeito, tava ruim. Não saía de casa, ia mal em hospital ou na farmácia, morrendo, custando. Tinha vez que o Alberto queria pegar a cadeira de roda lá no hospital pra me levar, né? E eu, não, pode deixar, porque o povo fica tudo olhando. Aí eu não queria que o povo ficasse me olhando com dó, sei lá. Aí eu falei assim, não precisa de cadeira de roda, dá pra ir de boa, né? E aí, quando deu com 7 semanas, eles já estavam suspeitando que o embrião não iria para frente. Aí teve um dos médicos, porque cada vez que eu ia fazer a ultrassom era um médico diferente, porque lá é um rodízio, é os médicos que estão no plantão daquele dia para fazer os exames. E lá é o hospital escola, então o pessoal é formado, mas tipo tá especializando em tal coisa, né? Em qual eu não sei falar direito. Aí eu pegava, tinha vez, né, os estagiários e tal, mas pra mim tudo bem, eu não tenho isso não. De, estagiário não pode pegar. Ai, gente, quando eu ia na enfermagem lá, a gente tem que treinar, né? Então, não tem jeito. E aí, tinha vez que eu pegava uns médicos bons, tinha vez que eu pegava uns que misericórdia. E aí, veio com 8 semanas, eu fui fazer a ultrassom, né, com a minha médica. E nesse dia tava a minha médica fazendo a ultrassom. Então, foi mais de boa com ela. Mais de boa assim, né? Eu tava mais segura com ela, né? Eu falei assim, não, tá com ela, tá mais de boa, né? Porque ela tá dando os começos. Aí ela fez, até as ultrassons dela é mais doída. Mas quando é essas mais doídas, eu achava que daria pra ver melhor, não sei. Porque ela era bem detalhista, mesmo que ela fazia mais doído as ultrassom, mas eu via que ela fazia mais detalhado do que os outros. Os outros mal faziam ultrassom e tal, e pronto. E aí ela veio, né? Era dia do meu aniversário, dia 15 de abril de 2021. 21, é. Aí ela veio me falar que o embrião tinha parado de evoluir. Na semana anterior, o médico já estava com suspeita que o embrião tinha parado já. Tava com 7 semanas. Então, assim, eu já não tava passando mal igual que eu tava nas outras semanas. Então, eu tava assim, passando mal, mas era bem menos. Tinha nada a ver com o que eu tava nas outras semanas. E aí, ele falou assim, eu tô suspeitando que eu acho que não vai pra frente. Mas vamos pensar positivo e vamos ver. Semana que vem vamos fazer a ultrassom de novo pra ver o que faz. E aí eu fui nessa ultrassom e minha médica falou que o embrião tinha parado de evoluir. Nossa. Você tá assim meio que preparado para receber aquela notícia, porque o outro médico anterior já tinha falado, né, um pouco, mas a gente assim não tá preparado. Tá e não tá preparado. É um trem de louco. E aí eu fiquei muito chateada, né? Aí a médica já falou dos procedimentos que queria fazer. Como a gente tava no processo da fertilização, ela falou que seria melhor aguardar. Então eu dei o aborto retido. Então seria importante aguardar mais umas 2 semanas para ver se o corpo ia expulsar ou não. Ou ela já poderia me dar a medicação para tomar para o corpo expulsar. Ela falou assim: tem gente que já opta pela curetagem, mas não é muito indicado para quem está no processo da fertilização querendo engravidar, porque acaba no fim que quando vai fazer a curetagem, machuca, né? Porque raspa, então machuca o útero. E ela precisava do útero intacto
para receber os novos embriões, né? Então, a gente concordou, né? Eu falei assim, eu acho que as dores que eu senti, que eu tava sentindo, eu acho que essa do aborto não vai ser tão pior quanto as que eu tava sentindo, porque, gente, eu sentia muita contração, muita, 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 era um trem de louco. Parecia que tava rasgando alguma coisa e você queria apertar a barriga e não podia, porque eu tava grávida, não podia tomar outra medicação. Então, foi uma fase que é muito difícil. E muitas mulheres passam por isso. Porque, assim, eu só fiquei sabendo, assim, que o pessoal faz muita fertilização depois que eu tô no meio. Porque tem até um grupo que eu sigo, que é no Brasil, que é o grupo da fertilização. No Brasil, então, muita gente de fora também segue por falar a língua portuguesa. Então, muitas mulheres portuguesas e outras que moram fora do Brasil. No Brasil, eu pesquisei na época, para fazer a fertilização era muito caro. A gente começou a olhar em 2018, quando a gente foi fazer o casamento no Brasil. Então, começamos a olhar. Então, só para começo, tinha uma clínica que era 25 mil e a outra tava 50 na época, em 2018. Acredito que agora bem mais caro. Então, assim, a gente daria conta de fazer futuramente, trabalhando muito aqui e sem fazer nada, só mesmo juntando dinheiro para isso. Aqui o plano de saúde, ele cobre uma boa parte, mas mesmo assim ainda chega algumas faturas, tipo, chegava 200, cento e pouco, mês de 100 ou 300, é isso. Então, assim, aqui a gente ia pagando os que a gente dava conta, o resto a gente ia dividindo. Chegava um momento que a gente dividia. Então, acabava no fim que eles, tipo, a gente faz o procedimento hoje, às vezes eles mandam com um mês já a fatura, às vezes eles mandam com 2 meses, às vezes com 3 meses. Então, assim, da fertilização demorou um pouco mais porque tinha cada processo, né? Então, acaba no fim. Então, assim, qualquer pobre aqui dá conta de fazer a fertilização, mesmo sendo particular. O nosso foi com o plano, né? Então, depois que eu tive a documentação, eu tive direito, já podia fazer o plano, né? E aí, o plano de saúde. E aí, eles liberaram 6 tentativas. Eu usei uma, que foi para essa coleta. E aí, depois eu fiz essa coleta. Aí, esperamos o tempo que a médica falou, voltei nela. Ela falou: olha, já deu o tempo limite, isso já era 20 e alguma coisa de abril. Ela já deu o tempo limite, não pode passar muito, porque o organismo tem que expulsar, não pode passar muito tempo lá dentro, né? Então, assim, já deu o tempo limite, senão vai agravar o seu caso. Aí tá, aí eu voltei nela e ela falou assim: olha, eu te dou uma medicação hoje. Aí eu tomei um comprimido lá com ela, buscou o comprimido da água e tudo. Aí ela falou assim: você vai sangrar e essa outra medicação você vai tomar à noite. E aí você vai sangrar. Aí perguntou quanto tempo que eu demorava da minha casa até o hospital, até a emergência. Por quê? Se caso o sangramento tivesse muito intenso, tipo, eu colocasse um absorvente, enchia. Quando eu tinha que trocar e colocar outro e enchia de novo, já é considerado hemorrágico. Então ela falou assim: se acontecer isso, ou você liga pro serviço de emergência, que eles vão lá na sua casa te buscar, e aí eles vão ligar para o hospital e vai perguntar alguma medicação que eles podem dar, ou eles vai chegar aqui a gente faz o que tem que fazer e vamos ver. Aí falou assim: você pode fazer isso em casa ou você pode fazer aqui. Aí eu falei assim: fazer em casa, né? Aí eu fiquei com medo da dor. Tomei um remédio e vim no caminho. Eu falei pro Alberto: nossa, eu já sofri tanto com esse processo. Vamos ligar e vamos falar que eu vou pro hospital. Aí, que é melhor. Aí eles marcou pra mim no outro dia, se eu não me engano. Ou 2 dias depois, não sei, foi uma coisa assim. Aí marcou, aí eu fui pro hospital, fiz lá.
Tomei a medicação, não passou nem 30 minutos. O comprimidinho, né, que todo mundo sabe que é abortivo, é o mesmo do que o pessoal usa no Brasil, normal. Até o nome é ele mesmo, não vou falar aqui. E tomei, não foi nem 30 minutos, começou aquelas cólicas fortes, as contrações fortes. E assim, eles já deu paracetamol, eu falei, paracetamol comigo não funciona. Ainda mais agora que eu tomei muito, então não funciona. Aí mesmo dando mais quantidade, eu falei, não funciona. Aí veio com o Tramal, colocou na veia, né? E aí melhorou. Então, assim, eu senti as contrações, mas mais leve um pouquinho. É igual parto, só porque é menor, né? Não é a cabeça do neném que tá saindo. Então, assim, saía aqueles coágulos, os pedaços de sangue, e aí eles colocaram aquela comadre que a gente usa no Brasil quando a pessoa tá acamada, pra fazer xixi, essas coisas. Aí falava assim: quando você for no banheiro, você usa ela. Por quê? A gente quer saber a quantidade que vai sair do sangramento, as pelotas, né? Do sangue. E aí, depois você joga só o xixi fora e não deixa cair as pelotas no vaso, né? E aí, depois que saiu alguns, eu acho que fiquei umas 2, 3 horas lá com esse processo. Depois que saiu alguns, ele falou assim: não, pelo jeito já expulsou. E eu já tinha parado a dor. Aí ele falou: não, pelo jeito já expulsou. Mas se caso você em casa tiver desse jeito aqui, os coágulos saindo, você volta pra cá. Volta que a gente vai avaliar de novo. Aí em casa ainda saiu uns 2, 3 pedaços, mas eu vi que parou, então nem entrei em contato com eles, não. E aí foi. Aí depois eu fiquei fazendo as ultrassons, né, pra ver se tinha saído tudo. Eu fiz a primeira, ainda tinha um restinho, né? E antes de fazer esse aborto, eu fui em 2 outros médicos antes fazer ultrassom. Paguei caro, mas fui para ver se era mesmo, se tinha parado mesmo o embrião. Então eu chegava lá, não falava que tinha tido o aborto retido, que estava, né, com o embrião que já não tinha vida. Então eu esperava eles falarem. Aí depois que eles falavam, aí a gente falava, não, a gente veio saber segunda opinião, se é isso mesmo. Então, antes de fazer tudinho, tomar medicação, eu fui em outros médicos para ter certeza mesmo que não iria para frente. Então, foi isso. Sofri, queria só dormir. Ainda mais a gente que mora assim fora, não tem parente aqui, mas cada um tem sua vida, é muito corrido. É, é uma coisa de louco aqui. Então, a família toda tá no Brasil. A família do Alberto toda tá em Portugal. Mas com a família dele eu vi só algumas vezes. Então, assim, não tem ainda como é que fala? Aquela conexão, assim, igual a minha do Brasil, né? Então, eu passava algumas coisas pro pessoal. Como o pessoal fica perguntando muito, aí eu coloquei até algumas coisas no Facebook e nas minhas outras redes sociais. O pessoal não fica perguntando, né? E falei que tinha ido morar, meu ex tinha morado no céu. Então, pra não ficar tão perguntando, porque é chato, gente. É um baque. É sei lá, um trem muito louco. Aí, depois que a médica viu que tinha já saído tudo, ela falou: agora a gente pode retornar ao nosso processo. Às vezes no Brasil eles indicam ficar 3, 4 meses, 6 meses sem transferir, né? Sem engravidar de novo. Ela não. Depois que a gente olha que o útero tá tudo normal, que não agrediu nada, nos exames aqui tá tudo perfeito, então a gente pode iniciar de novo. Aí tinha 2 meses, né, que tinha perdido. Aí ela foi preparar tudinho pra gente fazer o novo. A contagem deles, tipo, tem que menstruar e já ligar para o hospital lá, né, a clínica, a parte, e falar que eu menstruei aquele dia. Eles vão fazer os cálculos e vai falar para mim fazer a ultrassom tal dia. Aí, que é a primeira ultrassom. Ela quis fazer um ciclo
sem medicação, um ciclo ainda natural, a transferência. Era um embrião, primeiro embrião congelado, então eu já fui para fazer essa transferência. Aí ela falou assim: vamos ver se ainda dá tempo de pegar esse ciclo. Só que aí ela fez os exames e tudo. Aí no outro dia ela ligou, ela falou: não, realmente, vamos esperar. Tá muito em cima, eu acho que você já ovulou. Então, vamos transferir no próximo ciclo. E aí transferiu no próximo ciclo, que deu 3 meses, né? Que eu tinha perdido. Abril, eu perdi. Eu fiz o procedimento, né, do aborto dia 31 de abril. 30, 31, sei lá. Foi em abril, no último dia de abril. E depois eu transferi o próximo 10 de agosto, que deu certo, que é a Érica. Gente, tudo loucão, tudo essa nova transferência.